Oi, gente! Bom, eu falei em outro vídeo aqui o quanto a gente tem dificuldade de ser empático com outras pessoas, porque muitas vezes a gente enxerga o mundo através do nosso próprio ponto de vista. Mas acontece que às vezes a gente também tem dificuldade de ter empatia com nós mesmos. E a gente se torna o nosso maior crítico, o nosso maior julgador e não consegue entender por que a gente sempre repete os mesmos padrões de comportamento que a gente muitas vezes não gosta ou não queria ser assim. Então hoje eu gostaria de trazer para você de cada tipo, por que você tem que ter empatia com você mesmo. O que você precisa olhar dentro de si e tratar com respeito para poder conseguir mudar e se tornar uma pessoa mais autoempática. Então vamos lá, começando pelo tipo 8. O tipo 8, você muitas vezes do tipo 8 acaba se projetando com uma imagem de força e de poder que se torna muitas vezes difícil de sustentar essa armadura. E você acaba focando numa proteção excessiva dos seus sentimentos e das suas vulnerabilidades, que acaba te tornando mais vulnerável. Então você precisa exercer a autoempatia se conectando com a sua vulnerabilidade, se conectando com aqueles momentos que você se sente um pouco mais fraco, um pouco mais impotente e se permitindo viver essa situação de vulnerabilidade. Isso requer prática, isso requer presença, mas com certeza vai fazer a diferença para que você se torne uma pessoa mais feliz e mais tranquila. Um pouquinho mais tranquila. As pessoas do tipo 9. As pessoas do tipo 9 vão muitas vezes, né, vocês, assim como eu do tipo 9, vão cair no vício de não olhar para si, de não olhar para os seus próprios, para as suas necessidades, para os seus projetos e vai cair numa inércia muito grande, vai ter muita dificuldade de se mover. Vocês, do tipo 9, precisam ter empatia com vocês mesmos e se colocar em movimento. Vocês precisam se colocar em ação, mexer o corpo, vai fazer um esporte, vai fazer uma academia, vai se conectar com a natureza, faz uma caminhada, faz alguma coisa para recuperar a sua energia pessoal, porque ninguém vai poder fazer isso por você. Então só você precisa olhar para você com um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor e se cuidar, se priorizar, se colocar em movimento para que você possa movimentar as outras áreas da sua vida, os seus projetos, enfim, se colocar em ação. E não tenha pressa, faça no seu tempo, dá um passo de cada vez, mas faça, mas continue caminhando, não para e não caia na zona de conforto. Você precisa o tempo todo estar desconfortável por estar na zona de conforto, porque só você vai ser capaz de fazer isso por você mesmo. As pessoas do tipo 1, meus queridos e queridas do tipo 1, vocês precisam exercer a autoempatia calando, silenciando aquele crítico interno, aquela vozinha que fica o tempo todo falando para vocês não fazerem não cometerem erros, fazerem as coisas de uma maneira correta, aquele críticozinho interno que julga você, as pessoas e todas as situações ao seu redor como certo, errado, como bom, como ruim, como justo, como injusto. Você precisa ter um pouco mais de flexibilidade no seu olhar para você e para as outras pessoas, se permitir errar, se permitir se colocar numa situação um pouco ridícula de vez em quando para perceber que está tudo bem, que não precisa se autoflagelar e se autocriticar o tempo inteiro. Então vocês precisam exercer essa autocompaixão de liberar aquela raiva interna que muitas vezes fica reprimida, aqueles impulsos reprimidos e se permitir viver a vida com mais leveza, com mais fluidez e com mais alegria. Meus queridos do tipo 2, vocês precisam cuidar da sua autoestima. Vocês precisam tirar um tempo para cuidar de si, para cuidar das suas necessidades, para olhar para as suas emoções. Parem de ficar olhando para os outros, para de querer ficar esperando que os outros façam por você. Reconheça esse padrão em você. Se olhe no espelho, se faça um agrado. Faça você mesmo o que você espera dos outros, mesmo que inconscientemente. E você precisa se dar um tempo, descansar de fazer para os outros o tempo inteiro. Você precisa se olhar com amor. Para o tipo 2, mais do que qualquer outro tipo, o tipo 9 também vai ter muito isso. É preciso olhar para si com amor.
E isso às vezes vai parecer um pouco egoísta, um pouco estranho, mas se force a fazer isso, mesmo que num primeiro momento pareça que você não está olhando para as outras pessoas, que você está sendo egoísta, porque isso é extremamente importante para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Pessoas do tipo 3 estejam dispostas a quebrar os muros, a quebrar os véus da ignorância e da ilusão para aquela imagem que vocês projetam. Estejam dispostos a se conectar com a sua verdade interior, a se conectar com quem vocês são de verdade. Parem de se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando de você, com quem são as outras pessoas que você precisa conviver, que precisa agradar, que precisa conquistar algo para mostrar para alguém. Olhe para o que você quer, olhe para o que você deseja, olhe para como você realmente deseja se expressar no mundo. Esteja disposto a olhar para as dores do seu coração e se abrir para uma verdade interior que vai fazer com que você seja realmente mais autêntico, autêntica e expresse a sua verdade de um lugar de completude e não de um lugar de querer se mostrar e se provar para as outras pessoas o tempo inteiro. Tenha compaixão com tudo que você construiu e que muitas vezes você vai precisar quebrar alguns muros para reconstruir. É uma jornada que muitas vezes pode parecer dolorosa, pode parecer que você vai ficar um pouco sem identidade, mas se permita vivenciar essa dor, porque é ela que vai fazer com que você viva e expresse verdadeiramente a sua essência, a sua verdade. Tipos 4, as pessoas do tipo 4, como eu disse no vídeo anterior, são pessoas que têm uma sensibilidade emocional muito grande. E isso é um dom, mas ao mesmo tempo, se você ficar apegado demais a essas emoções, você vai perder o contato com as coisas simples e belas e mundanas da vida. Então, vocês precisam exercer a autoempatia entendendo que vocês não são as suas emoções. Que você pode sim vivenciá-las com muito mais profundidade, mas que você pode desapegar delas, que você pode se distanciar delas para buscar um estado mais equilibrado emocionalmente, para que você possa conviver com as pessoas de um espaço de mais completude, de mais equanimidade, de mais serenidade. Então, as pessoas do tipo 4 precisam entender que os outros realmente não têm a mesma sensibilidade emocional que você e que você não precisa estar o tempo todo apegado naquelas emoções intensas para se sentir vivo ou viva, que você pode fazer isso se conectando com coisas mais simples e mais disponíveis. Então, o tipo 4 precisa exercer a autoempatia criando essa habilidade de vivenciar sim as emoções, mas de se desapegar dela, de entender que você não é as suas emoções. Indo para os tipos mentais, as pessoas do tipo 5 precisam exercer a autoempatia e olhar para si como parte do mundo. E se desafiar a viver um pouquinho mais a vida, a se conectar um pouquinho mais com as pessoas, a deixar as suas emoções fluírem um pouquinho mais. Não precisa ser muito, um pouquinho mais. E vá aos poucos flexibilizando os muros do castelo, criando mais espaços de convivência e de compartilhamento das suas ideias, das suas emoções. Então, o tipo 5 precisa exercer essa empatia de entender que existe uma abundância de sentimentos, de sensações e de experiências que estão disponíveis no mundo à sua espera. E elas precisam se desafiar a sair dessa posição de casulo para realmente estar no mundo, estar em contato com as pessoas, se permitir viver a vida, não só pela vida que você projeta na sua mente, mas a vida tal como ela é, através do seu corpo, das suas sensações. As pessoas do tipo 6, meus queridos e queridas do tipo 6, vocês precisam respirar, vocês precisam acalmar o seu coração, vocês precisam silenciar a sua mente, vocês precisam se conectar com a sua própria intuição, com a sua fé, com a sua certeza, com a sua coragem. E isso requer um esforço de olhar para si com essa confiança, de não dar ouvido para aquela vozinha que fica te colocando dúvidas e medos o tempo todo a respeito de todas as situações que aparecem. Se permita se jogar em meio às incertezas,
Aceite tomar decisões e ir para a vida, enfrentar a vida, mesmo quando você não tem certeza de que tudo vai dar certo. Então, vocês precisam exercer a autoempatia, fornecendo para vocês a segurança que vocês precisam, entendendo que essa segurança não vai vir de um meio externo, não vai vir de uma outra pessoa, elas estão dentro de você e você precisa aprender a se conectar com essa fonte interna de segurança e de coragem. Para finalizar, as pessoas do tipo 7, vocês precisam exercer a autoempatia ao olhar para como as suas atividades e o seu excesso de racionalização e de querer experimentar o mundo positivo está impactando as outras pessoas e as suas relações. Vocês também precisam silenciar essa mente agitada, ansiosa e que ficam sempre correndo para a próxima experiência positiva e se pautar no momento presente e perceber se nessa ânsia de viver a vida vocês não estão deixando passar alguma emoção negativa que está se acumulando e que está gerando uma ansiedade interna. Vocês precisam olhar para si e perceber que nem tudo pode e precisa ser visto de uma perspectiva positiva, que dá para olhar para as experiências negativas e para as emoções que são julgadas como negativas como parte da sua experiência humana. E se colocar no momento presente, se colocar numa situação de sobriedade, para que você possa, a partir desse lugar sereno e tranquilo, aproveitar a sua alegria e a sua leveza natural de ser. Então, gente, eu espero que cada um de vocês que ouviu um pedacinho, se você se identificou com mais de um tipo, com mais de uma característica ou comportamento, é mais uma oportunidade de você exercer a sua autoempatia. Todos nós podemos e devemos olhar para a gente com amor e nos nutrir desse sentimento e dessas atitudes que só a gente pode nos proporcionar. A gente para de criar as expectativas de que os outros precisam nos compreender e ser empáticos e tornar essa empatia presente primeiro dentro de nós. Só a partir de então a gente consegue exercer a empatia com as outras pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eles te ajudem realmente a exercer essa palavrinha mágica que é tão desafiadora, mas ao mesmo tempo pode tornar as nossas relações humanas mais fluidas, mais reais, autênticas e amorosas. Um beijo e até mais!